Olá, meu nome é Giovana Gede, eu sou aqui de Sorriso, Mato Grosso, capital do agronegócio. Eu trabalho com proteção aos bens da família, tenho certificação em contratos pela FGV, certificação em holding familiar, direito empresarial e também direito do agronegócio. E hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre como ser um sucessor sucesso. Tendo em vista que hoje no Brasil, galera, 70% das empresas elas falem quando o pai passa a empresa para o filho, ou seja, quando o pai vem a falecer e o filho pega essas empresas, né? No caso de empresa familiar. E aí quando o filho vai passar para o neto, só 5% dessas empresas que sobrevivem. Então assim, isso acontece por quê? Porque não tem um planejamento, as pessoas não se preparam para esse dia que o patriarca, ou seja, o pai que administra tudo, venha a falecer ou venha a ficar doente. As pessoas não se preparam para isso e aí acaba tendo grandes confusões, muita desorganização e, como eu sempre falo, um ótimo negócio acaba virando uma péssima herança. Mas então eu vou começar aqui a explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Vou tentar fazer uma aula bem prática, bem rápida. Se vocês gostarem, acharem que ficou legal, faça uma segunda aula, uma terceira aula, porque é um assunto que a gente tem muito para falar. Mas inicialmente, a coisa fundamental que um herdeiro, principalmente no século XXI, no século onde a gente está, e você que é a nova geração, a coisa fundamental é estudo e prática. Hoje em dia não basta só você saber dirigir o trator, saber colher, plantar. É muito importante que você estude. Estude para trazer novas tecnologias para o campo, para você aumentar a produtividade, diminuir esse custo a longo prazo. E aproveite que você é a nova geração, traga isso, aproveite que você teve a oportunidade de estudar, entendeu? E traga coisas que façam com que tudo no campo melhore. Não seja apenas aquela pessoa que vem para continuar o que o seu pai começou, e sim também para melhorar. E junto do estudo vem a prática, né? Uma teoria sem a prática, ela não tem muita força. Então, além de estudar, além de você ter essa oportunidade de estudar, vá com seu pai em todas as etapas do plantio, da colheita, você tem que estar presente, um sucessor, ele tem que estar presente desde apertar o parafuso de um trator até ir fazer a negociação dos insumos. Então, isso é de extrema importância. Bom, e além disso, de você sempre estar perto, junto na prática, você vai conseguir replicar e ter um controle muito maior sobre os negócios quando o seu pai não estiver mais aqui. Tem uma máxima da Coca-Cola, que eu nem sei se essa história é verdade, mas dizem que existem 2 caras no mundo que conhecem a fórmula da Coca-Cola. E esses 2 caras, eles não podem viajar de avião no mesmo avião e nem comer da mesma comida. Porque se a comida estiver envenenada, os 2 morrem, e se o avião cair, os 2 morrem também. Por que isso? Porque se acontecer uma coisa com um, tem um outro. E na fazenda e nos negócios da família tem que ser assim. Não pode ser tudo só centralizado em uma pessoa, né? O pai não pode somente ele ter o controle de tudo. Os filhos têm que ter noção, e principalmente aqueles que vão ser os sucessores, né? Aqueles que vão continuar os negócios da família. Eles precisam estar perto, administrar, e se o pai vier a ficar doente ou a falecer, eles conseguem continuar as coisas. Correto? Agora eu vou falar de alguns pontos específicos aí que são importantes para a gente ter uma boa administração e fazer com que essa sucessão aconteça. Linkando com o que eu acabei de falar, que a prática é importante e sempre o sucessor deve estar junto com o patriarca, vem a questão de você fazer a sucessão não somente quando acontecer uma morte, uma doença, ou seu pai não puder mais estar lá. A sucessão, ou seja, essa passagem de bastão, essa responsabilidade sobre os negócios, ela tem que acontecer antes que aconteça alguma coisa com o patriarca. Então, desde já é importante que essa passagem de bastão aconteça, porque aí o seu pai ele vai poder estar junto com você te orientando o que deve ser feito. Principalmente alguns produtores, eles já estão numa idade avançada, eles já não conseguem fazer muitos trabalhos braçais, muitos serviços que exigem muito esforço, e ele não precisa largar tudo na mão do filho, né? Porque eles nem gostam, eles gostam de ter o controle sobre o patrimônio que eles ralaram a vida inteira para ter.
Mas quando ele passa esse bastão, é o quê? Ele fica administrando, ou seja, ele diz os passos que devem ser feitos e o filho, como sucessor, vai fazendo. E assim, se surge alguma dúvida, se surge algum imprevisto, o seu pai, que tem mais experiência, ele ainda vai estar vivo, ainda vai estar saudável para poder te indicar qual é o melhor caminho e falar o que você deve fazer. Porque o dia que algo acontecer, você vai estar preparado. Porque enquanto o seu pai tinha saúde, você conseguiu aprender tudo com ele conseguiu te ensinar e você conseguiu ter a responsabilidade que você vai ter o dia que acontecer alguma coisa. Então você vai estar preparado. Bom, e uma das coisas fundamentais quando você vai fazer aí a administração de uma fazenda, pegar um patrimônio, seria a questão da divisão de finanças. Porque afinal de contas a gente está falando de negócios da família. Negócios envolvem dinheiro, então o que vai fazer dar certo ou não dar certo é o lucro, né, ou o prejuízo que você vai ter. Por isso é muito importante dividir as contas e as despesas da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, quando eu falo isso, não necessariamente o produtor precisa de uma pessoa jurídica, né, ter uma empresa formalizada. Mas as contas, você tem que ter um caderninho onde são despesas pessoais e despesas de produção ou despesas da fazenda. Por quê? Às vezes, quando a gente mistura essas duas coisas, a gente não consegue ter uma noção correta se aquela atividade está dando lucro ou se aquela atividade está dando prejuízo. Ou, principalmente, qual parte do procedimento da produção que está te dando muito prejuízo. Então, se você consegue separar essas duas coisas, a produção em si, a longo prazo, ela vai ter muito mais organização. Outra coisa muito importante. Às vezes, o sucessor, por ele não ter aquele controle das coisas e da administração, que ainda fica muito centralizado no pai, ele acaba ficando perdido o dia que aquilo vem para ele. Agora, se você consegue organizar isso em listas, em programações anuais, fica muito mais fácil a organização e a administração da fazenda. Então, por exemplo, em julho a gente tem que passar calcário, né? Julho é o mês de passar calcário, entre o dia tal até o dia tal, e passar calcário tem que ter um prazo de 10 dias para acontecer. No próximo mês, aí passou calcário 10 dias depois, ou 2 dias depois, ou no dia seguinte, é hora de colocar o adubo. Quando você roteiriza as etapas do trabalho, você acaba não se perdendo nos detalhes. E também isso entra na questão de impostos, né? Das prestações de impostos que você tem que fazer. Então, quando você sabe, tal data tem que comprar insumo, tal data tem que comprar semente, até tal data eu tenho que declarar tal imposto. Você consegue se organizar melhor, não se perder e fazer com que o negócio, né, ele se desenvolva de uma maneira com mais sucesso, porque é aquela coisa, né, o bom resultado, ele mora nos detalhes. E se você consegue fazer listas e programações para o ano, você vai ficar mais seguro do que você está fazendo e você não vai esquecer de fazer nada, ou enfim, acabar se perdendo, desorganização e acabar tendo algum prejuízo por conta disso. Outra questão muito importante é você ter o controle, a gestão financeira. O que é essa gestão financeira? Além de você separar as suas contas pessoais das contas da fazenda, é muito importante que você tenha um controle de cada gasto que você está tendo em cada procedimento da produção. Por quê? Quando você começa a ter esse controle de transporte, energia, diesel, funcionário, quantidade de produtos que você está utilizando para aquela determinada etapa do plantio, você consegue mensurar em qual parte que você está gastando muito e que talvez naquela parte que você está gastando muito, você poderia gastar menos fazendo de uma maneira diferente. Então, ter esse controle contábil, você pode às vezes não ter muita noção da administração, né? Mas se você tem um controle dos gastos, isso é fundamental para que aquilo no final não gere prejuízo, né? Porque às vezes você pode se perder ali em uma questão ou outra administrativa, mas fazer aquela continha de mais e de menos, todo mundo consegue, e se no final der mais ou se no final der menos, isso você também vai conseguir entender. Então é fundamental esse controle de gastos dentro da fazenda. E, incluindo isso, é muito importante que quando o produtor ele tenha mais herdeiros, e principalmente boa parte desses herdeiros, ou seja, um exemplo, o produtor tem 5 filhos. Desses 5 filhos, só 2 ou só 1 ajuda ele na fazenda. É muito importante definir já em vida quem que vai
ficar administrando os negócios? Qual a vocação de cada filho dentro daquela produção? Então, por exemplo, às vezes a vocação de um filho é só ser acionista. Acionista é o quê? É aquele que não vai estar na frente dos negócios, ele não vai atuar na lavoura, mas ele vai ter participação nos lucros, porque afinal de contas, parte daquele patrimônio também é dele. Tem outro filho que vai ter a vocação para ficar na administração, outro que vai ficar na parte braçal, de fato, da produção. Então é muito importante que cada um entenda e se identifique com o papel que ele tem dentro daquela empresa familiar e que a gente já consiga organizar isso em vida para que não tenha futuros problemas quando o pai for ficar doente ou quando ele não estiver mais aqui. Por quê? Porque a produção e essa empresa familiar, ela tem muita força quando tá todo mundo junto, quando tá todo mundo trabalhando junto e cada um entende qual é o seu lugar para deixar com que aquele filho que tem a vocação de estar gerindo os negócios consiga fazer aquele negócio muito mais para frente. Mas quando você não planeja, o que geralmente acontece é o pai vem a falecer, cada filho quer o seu pedaço de terra, acaba fragmentando tudo, quebrando tudo, e aquele filho que poderia muito bem tocar os negócios para frente, acaba ficando com uma pequena porção de terra e aquela produção acaba não sendo tão lucrativa, sendo que se todo mundo tivesse se preparado antes, pensado antes, organizado antes, toda aquela porção de terra poderia estar unida e gerando muito mais lucro para todo mundo. Então, isso é fundamental. E aí, às vezes, tem aqueles fazendeiros que não tem nenhum filho que tem essa proximidade com a produção, né? Ah, nenhum filho gosta. Ou, às vezes, o filho ele até gosta, mas ele não tem tanto domínio da produção. Bom, tem muitas empresas que ajudam nessa passagem de bastão. Então, alguma das empresas, eu não quero fazer propaganda aqui, mas é só para dar um exemplo para vocês pesquisarem e conhecerem. Por exemplo, a Grupo Estúdio Agro, eles fazem essa ajuda com os herdeiros. Tem herdeiros, né, aquela coisa que ele sabe um pouco, mas ele ainda não tem um domínio para tocar uma produção ou uma propriedade sozinho. Aí a Grupo Estúdio ela pode auxiliar. Ou às vezes ele nem quer, né, fazer parte da produção. Aí tem empresas que vão cuidar da produção, vão produzir, vão tocar os negócios e só vão distribuir os lucros entre os herdeiros. Então isso tem que ser definido. Quem que vai continuar os negócios quando o pai e a mãe não estiver mais aqui? Vai ser a gente? A gente vai contratar uma outra empresa para fazer isso? A gente vai vender tudo? Então tem que ser bem definido. Então se não vai ser a gente que vai tocar os negócios, qual vai ser a empresa que vai tocar? Como que a gente vai distribuir esses lucros? Ah, vai ser a gente? Então quem que vai administrar? Quem que vai estar aqui? Isso é muito importante já ser definido. E principalmente se o patriarca ele tá vivo, ele consegue também auxiliar e direcionar melhor quem que vai estar dando continuidade nos negócios ali. Aí, dentro de tudo isso, é claro que, como eu trabalho com a proteção aos bens da família e a minha maneira de trabalho é através da holding familiar, eu sempre falo que a holding ela consegue fazer com que você organize melhor tudo isso, né? É claro que não é necessário, não é fundamental a holding. É possível fazer isso sem uma holding. Mas quando você coloca dentro de uma holding, você evita muitos problemas, porque a holding ela é uma empresa, certo? Então, todos esses pontos que eu coloquei para vocês, às vezes, se você simplesmente fala, eles não são efetivos. Mas dentro da holding, colocando os bens dentro da holding e fazendo a sucessão dentro da holding, existe um contrato social. Então, tudo que vocês falarem em vida, tudo que o seu pai decidir em vida, é o que vai acontecer quando ele não estiver mais aqui, entendeu? Agora, se tudo fica só no verbal, amanhã depois pode vir um irmão, um herdeiro, qualquer outra pessoa e discordar e bagunçar tudo. Mas se você organizar isso e efetivar isso num contrato e tratando essa empresa familiar e essa produção como uma empresa de fato, as coisas ficam mais organizadas. E tudo que é mais organizado não dá problema lá na frente. Tudo que é planejado, que é feito assim com uma segurança lá na frente, não vai te gerar surpresas. Então, quando você faz essa sucessão dentro da holding, além de você conseguir fazer com que aquilo vá ser cumprido e literalmente distribuir a função de cada herdeiro como se fosse uma empresa, os custos que são gerados pelo inventário são muito menores, né?
porque o inventário ele chega a depredar até 40% do patrimônio que foi ralado e conquistado com tanto esforço pelos seus pais. Quando você coloca dentro de uma holding, não tem esse custo e você também consegue organizar a parte societária, ou seja, aquela terra, aquela produção, agora ela é uma empresa. E os irmãos e o pai são todos sócios. E a gente vai dividir o que cada um vai fazer e como cada um vai fazer. Isso é fundamental para continuar os negócios da família. Bom, gente, aqui a aula já vai passar dos 15 minutos. Eu acho que é um tema longo, é um tema que dá para falar muita coisa sobre isso. Por agora, acredito que isso é o fundamental, entendeu? Planejamento, estudo e prática é o que vai fazer você continuar os negócios com sucesso da sua família e não fazer parte daqueles 70% que vão falir tudo, que vão colocar tudo por água abaixo quando o pai não estiver mais aqui. E aí, bom, numa próxima aula eu posso falar sobre o problema na comunicação entre pais e filhos, esse problema que às vezes tem de geração pensar diferente da outra, né? Poxa, eu vou ser o sucessor aqui, mas meu pai não concorda com nada que eu falo, então como que eu vou fazer diferente? Como que eu faço para eu conseguir que ele concorde? Como que eu faço para as coisas darem mais certo? Quais são as soluções para todos esses probleminhas que vão surgindo conforme a gente vai pegando mais a responsabilidade da fazenda, né? Questão da administração, como é que eu faço uma contabilidade melhor? Como é que eu vou entender o que exatamente meu pai fazia quando ele não estiver mais aqui? Se não tem nada escrito, ele não me fala nada. Então, assim, como que a gente soluciona esses problemas? No próximo vídeo eu posso explicar pra vocês e vou ter o maior prazer. Muito obrigada por terem assistido a aula até aqui. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Um agradecimento forte aí pro Eric, que é o professor que pediu para que eu fizesse essa aula. Acho que é muito importante, acho que é muito relevante. Realmente estou muito feliz de poder estar contribuindo com vocês. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.